Olá, concurseiros, tudo bem? Hoje vamos iniciar o estudo da disciplina de Noções de Probabilidade e Estatística, um conteúdo muito importante para o concurso da Caixa e que aparece em várias questões de raciocínio lógico e de análise de dados. Vamos começar com o primeiro tópico, conceitos gerais, ou seja, os fundamentos da estatística, que envolvem variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências e representações em gráficos e tabelas. A estatística é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados. Ela serve para transformar informações numéricas em conhecimento útil para a tomada de decisão. Dentro de uma instituição como a Caixa, por exemplo, a estatística é usada para avaliar o comportamento dos clientes, acompanhar resultados de programas sociais, medir desempenho de agências e muito mais. Vamos começar entendendo o que é uma variável. Uma variável é uma característica que pode assumir diferentes valores entre os elementos de um conjunto. Por exemplo, a idade dos clientes da Caixa é uma variável. O tempo de atendimento também é uma variável. O saldo em conta é outra variável. Cada um desses aspectos muda de pessoa para pessoa, por isso são variáveis. Agora, essas variáveis podem ser classificadas em dois tipos principais. Variáveis qualitativas são aquelas que expressam qualidades ou categorias, e não números. Elas podem ser nominais, quando não têm ordem natural, por exemplo, gênero, estado civil ou cor dos olhos. Ordinais, quando há uma ordem entre as categorias, como nível de satisfação, baixo, médio, alto, ou nível de escolaridade, fundamental, médio, superior. Variáveis quantitativas são aquelas que expressam valores numéricos e podem ser discretas, quando assumem valores inteiros, como o número de filhos de um cliente, ou contínuas, quando podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, como altura, peso ou tempo de espera em minutos. Depois de identificar as variáveis, precisamos definir dois conceitos essenciais: população e amostra. A população é o conjunto total de elementos que queremos estudar. Por exemplo, se quisermos analisar o perfil dos clientes da Caixa em todo o Brasil, a população é o total de clientes da Caixa. A amostra é uma parte representativa dessa população. Em vez de estudar todos os clientes, o que seria inviável, estudamos apenas um grupo que represente bem o todo. É com base nessa amostra que tiramos conclusões sobre a população. Agora, quando coletamos os dados, precisamos organizá-los. É aí que entram as frequências. A frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor aparece em um conjunto de dados. Por exemplo, se em uma pesquisa 8 pessoas têm 2 filhos, então a frequência absoluta do valor 2 filhos é 8. Já a frequência relativa é a proporção ou percentual com que aquele valor aparece em relação ao total. Se há 40 pessoas na pesquisa e 8 delas têm 2 filhos, a frequência relativa é 8 dividido por 40, ou seja, 20%. Temos também a frequência acumulada, que mostra o total acumulado de ocorrências até determinado ponto. Ela é usada principalmente quando há uma sequência de valores ordenados, por exemplo, faixas de renda, idades ou notas. Essas frequências podem ser apresentadas de forma organizada em tabelas e gráficos. A tabela de distribuição de frequências é a forma mais comum de apresentar os dados estatísticos. Ela mostra cada valor ou intervalo de valores, sua frequência absoluta, relativa e acumulada. Isso facilita a visualização dos resultados. Para complementar, usamos gráficos que são representações visuais dos dados e ajudam muito na interpretação rápida da informação. Os principais tipos são gráfico de colunas ou barras, ideal para comparar quantidades entre categorias, por exemplo, o número de clientes atendidos por agência. Gráfico de linhas, usado para mostrar a variação de um valor ao longo do tempo, como o crescimento do número de contas abertas em cada mês. Gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, muito útil para mostrar proporções, por exemplo, a distribuição percentual de clientes por faixa etária.
Histograma, que é usado para representar dados quantitativos contínuos agrupados em intervalos de classe, mostrando como os valores se distribuem. O histograma é parecido com o gráfico de barras, mas tem uma diferença importante. As barras são coladas, sem espaço entre elas, porque representam intervalos contínuos de valores, como notas de 0 a 10, alturas de 1,60 m a 1,70 m e assim por diante. Em resumo, esse primeiro tópico serve como base para todos os outros conteúdos da disciplina. Você precisa entender bem os conceitos de variável, população, amostra e frequência, porque eles são o ponto de partida para o cálculo de medidas estatísticas e para a análise de probabilidades. Então, lembre-se, variável é o que muda. População é o todo. Amostra é a parte representativa. Frequência mostra quantas vezes algo acontece. E gráficos e tabelas servem para visualizar e interpretar os dados com clareza. Dominar esses fundamentos é o primeiro passo para interpretar informações com lógica e precisão, habilidades essenciais tanto para o concurso quanto para a prática profissional dentro de uma instituição como a Caixa Econômica Federal.